Olá, tudo bem? O meu nome é Jorge e eu vou falar sobre a placa da cruz de Jesus, o que estava escrito nela. A placa da cruz de Jesus. Eu adoro poder revelar para vocês diversos significados extraordinários, mas ocultados no capítulo 19 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o apóstolo João, onde nos versículos 25 a 27, Jesus, pregado na cruz e prestes a morrer, declara o apóstolo João como filho de sua própria mãe, Maria de Nazaré, e a sua mãe como mãe do apóstolo João. Vamos ao texto. Abre aspas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Fecha aspas. No Evangelho de João não está escrito, mas a própria mãe do apóstolo João, que se chamava Salomé, e não Maria, e não Maria de Nazaré, né? Estava presente durante a crucificação de Jesus. É só conferir Mateus 25, 56, comparando com Marcos 15, 40 e 16, versículo 1. E quem era essa mulher chamada Salomé? Que é uma palavra hebraica que significa perfeito. Essa mulher era a esposa de Zebedeu, conforme nos revela os textos que acabei de citar. Zebedeu é a forma grega do hebraico Zebadiah, que significa Deus deu. Até mesmo os grandes especialistas em exegese e hermenêutica bíblica não prestam atenção nesse detalhe, que acaba por nos passar como um detalhe importante, mas ocultado. Se o apóstolo João já tinha um pai e também uma mãe que estava ali presente na crucificação, por que Jesus Cristo iria apresentá-lo como filho de sua própria mãe, Maria, e Maria como mãe do apóstolo João? Isso não teria sentido nenhum, a não ser que Maria, a mãe de Jesus, não tivesse outros filhos em que se consolar diante do sofrimento e morte de seu filho único. Abre aspas. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Fecha aspas. Receber em sua casa é justamente a expressão semítica de consolar, confortar, acolher, abrigar, cuidar, né, etc. Esse é um dos vários fatos bíblicos de que Maria, a mãe de Jesus, não tinha outros filhos em que se consolar diante de tanta dor. E, repito, até mesmo os grandes especialistas ainda não prestaram atenção nisso, senão mudariam de opinião. E por falar em grandes especialistas em exegese e hermenêutica bíblica, que não prestaram atenção ao que o texto bíblico quer nos dizer, existe, ainda no capítulo 19 de João, uma revelação infinitamente mais grandiosa e relevante do que essa, mas que nos foi ocultada durante muitos séculos. Volte alguns alguns versículos antes do texto que acabamos de estudar, nos versículos 19 a 22, onde diz, abre aspas, Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado
era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas, rei dos judeus, e sim o que ele disse: sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Fecha aspas. Agora vamos fazer uma análise desse texto de uma forma que os cristãos, em geral, e o mundo, infelizmente, desconhecem. Os grandes artistas e pintores renascentistas e medievais sempre retrataram, ao longo dos séculos, a crucificação de Jesus, de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Deus e Salvador, com uma placa escrita INRI, I-N-R-I, que são as iniciais das palavras, abre aspas, Jesus, Nazarenos, Rex Iudarum, fecha aspas. E isso está corretíssimo, pois é a forma latina dos dizeres, abre aspas, Jesus de Nazaré, o rei dos judeus, fecha aspas, escrito na placa da cruz de Jesus. Entretanto, existe um erro nesses afrescos da crucificação de Jesus, que passou despercebido durante tantos séculos até os dias de hoje. O erro é que somente retrata a visão latina desses dizeres da placa da crucificação e, consequentemente, somente a interpretação latina dessa visão. Mas existe também o texto grego onde diz, abre aspas, Iesos, o Nazoraios, o Basileus, ton Iudaion, fecha aspas. Mas por que somente é retratado em milhares de afrescos da crucificação, ao longo de tantos séculos, as iniciais do texto latino da placa sobre a cruz de Jesus? Por que somente é retratado as iniciais INRI, I-N-R-I, e não as iniciais do texto grego, que seria I-N-B-I? O que será que essas iniciais do texto latino, INRI, querem dizer para o mundo, para os cristãos em geral e até mesmo para os teólogos? Querem dizer apenas que são as iniciais dos dizeres sobre a cruz de Jesus Cristo, e nada mais do que isso. Entretanto, existe o texto hebraico, tão omitido das interpretações desse momento histórico, extraordinariamente importante para toda a humanidade, sem exceção. Se as iniciais do texto latino e do texto grego, escritos na placa sobre a cruz de Jesus, não querem dizer absolutamente nada, além de simplesmente abreviar o que está escrito, o que será que o texto em hebraico nos reserva? Vamos descobrir? Melhor ainda, o que será que as letras iniciais desse texto hebraico nos reservam? A mais triste realidade é que isso foi vergonhosamente omitido pelos líderes religiosos durante tantos séculos. Mas e por que será que aconteceu essa absurda omissão? Infelizmente, os historiadores e os teólogos irão confirmar que foi um ódio antissemítico, um ódio a tudo o que lembravam os judeus, que afetaram profunda e irremediavelmente as interpretações bíblicas desde os primeiros séculos da nossa era até os dias de hoje. Para não alongar demais este estudo, nem desviar o seu foco, vou citar apenas um exemplo desse antissemitismo. Existem inúmeras provas de que o texto bíblico de Lucas 23, capítulo 23, versículo 34, onde Jesus Cristo perdoa não somente os romanos que o crucificaram, mas também os judeus que o traíram, onde diz, abre aspas, Pai, perdoai-os,
pois não sabem o que fazem. Fecha aspas. O texto que foi vergonhosamente e absurdamente omitido de metade dos antigos e mais confiáveis manuscritos gregos, entre eles o papiro Bodmer e os códices vaticanos e Beza, dos séculos III e IV, conforme os livros O que Jesus disse, O que Jesus não disse, Quem mudou a Bíblia e por quê, nas páginas 201 a 203. Também o livro Padeceu sob Pôncio Pilatos, na página 358. O autêntico Evangelho de Jesus, na página 266, etc., escritos por renomados teólogos e historiadores de fama mundial. As iniciais do texto hebraico, escrito na placa sobre a cruz de Jesus, nos dá uma revelação sem precedentes na história da humanidade. É o que nos revela o grande erudito do hebraico bíblico, chamado Shalom Ben Chorim, que afirma que essa placa não dá apenas testemunho da autenticidade histórica do Evangelho de João, mas também da sua inspiração divina. Pois as iniciais hebraicas formam o famoso tetragrama divino, que são o YHWH, conforme o livro Padeceu sob Pôncio Pilatos, na página 321. A partir disso, passei a pesquisar no YouTube e encontrei 2 vídeos espanhóis com o título que estava escrito com o título intitulado Que estava escrito sobre la cruz. Que estava escrito sobre la cruz, de Paco Correias de Múrcia, com duração de 23 minutos, e também Que estava escrito em la cruz, MM Costa Rica, de Jesus B. Prendes, com 4 minutos de duração, onde revela o texto hebraico escrito na placa sobre a cruz de Jesus, na íntegra. Veja. Yeshua, Hanotrich, Vemelej, Rael Rudim. Observe que exatamente as iniciais desse texto bíblico hebraico formam o tetragrama sagrado. Y, H, W, H. Voltemos ao texto hebraico, ao texto bíblico do Evangelho de João, capítulo 19, onde no versículo 21, abre aspas, os sumos sacerdotes dos judeus, fecha aspas, que conheciam profundamente o nome sagrado do Senhor Deus, revelado no livro de Êxodo 3, de 13 a 15, que é YHWH, ou Yahweh ou Yahvé, tão sagrado que jamais poderia ser pronunciado para não desobedecerem ao segundo dos 10 mandamentos da lei de Deus. Compreenderam a extraordinária implicância teológica e ficaram profundamente chocados, pois isso significa a dessacralização do nome de Deus na revelação da divindade de Jesus Cristo. Era a Páscoa do ano 30, em Jerusalém, onde haviam cerca de 1 milhão de judeus vindos de várias partes do mundo. Abre aspas. Este letreiro muitos judeus o leram, porque o lugar onde Jesus fora crucificado era próximo da cidade. Fecha aspas. João 19, 20. Os doutores da lei, cientes de tudo isso, se desesperaram na tentativa de dissuadirem Pilatos do que ele havia escrito na placa. Entretanto, nem todo o sinédrio
em peso poderia passar por cima da ordem de Pilatos, que tinha a fama de ser um terrível vice-rei romano, conforme fontes históricas extrabíblicas. Ele disse com firmeza, abre aspas, o que escrevi, João 19, 22. Então todos, temendo pela própria vida, calaram-se, obviamente. A prova do poder de Deus é que ainda existe um fragmento dessa placa, onde parte dessa inscrição ainda pode ser vista, conforme o livro Padeceu sob Pôncio Pilatos, na página 322. Nessa inscrição, o texto latim e o texto grego, João 19 a 20, versículo 20, estão escritos acompanhando o texto hebraico, ou seja, foram escritos da direita para a esquerda e com letras vermelhas sobre um fundo branco. Exatamente conforme está aqui. Exatamente conforme está aqui. Letras vermelhas, né, sobre um fundo branco. Deveríamos nos regozijar com tamanha revelação. Entretanto, é vergonhoso ter que constatar que, por causa de um ódio antissemítico, inúmeras representações artísticas, incluindo nas igrejas, as iniciais da placa de Jesus estão sempre de acordo com o texto latim, INRI, I-N-R-I, que teologicamente falando nada nos diz, enquanto que as iniciais do texto hebraico, YHWH, revelam o nome do Senhor Deus, que o nome do Senhor Deus foi vergonhosamente omitido. Veja novamente. Conforme está na placa que Pilatos mandou fazer sobre a cruz de Jesus. Yeshua, Hanotid Vemelesh, Haerudin. Isso aí não é erro de transmissão, não. Não é inversão do... É exatamente conforme está escrito na placa. Eu escrevi dessa maneira para que vocês pudessem ler, visualizar melhor. Conforme aqui, o texto em latim. Iesus, Nazarenos, Rex, Iudaeorum, Idaeorum. E o texto, mais abaixo, exatamente conforme diz o texto bíblico, Iesus, o Nazoraios, o Basileus, Tom Iudaium. Agora observe aqui em cima. A inicial, conforme os hebraicos escreveram, conforme está escrito na placa de Jesus Cristo, é escrito da direita para a esquerda, exatamente conforme está aqui. Então o primeiro símbolo aqui de cima, Y, corresponde à letra Y no hebraico. Essa primeira letra aqui corresponde à inicial do hebraico H. Essa outra letra aqui é a letra W no hebraico. E, para finalizar, essa última letra aqui é novamente o H. Y, H, W, H. Aqui está mais ampliado ainda. Yeshua, Hanotib, Vemelej, Haerudin. Se você pegar as iniciais
de Yeshua, que é o H, perdão, que é o Y, a inicial da palavra Hanotid, que é o H, a inicial da palavra Vemelej, que é o W, e a inicial da palavra Hayehudin, que é novamente o H. Se você pegar as iniciais de cada um deles, ficará Y, H, W, H. Quer dizer, isso aí é conforme a escrita hebraica. Porque conforme nós lemos, que é ou seja, da direita para a esquerda, é a escrita hebraica. Conforme nós lemos, é da esquerda para a direita, é o contrário, que está aqui, Y, H, W, H. Quando Pôncio Pilatos escreveu essa placa fantasticamente reveladora, ele não estava sob a inspiração do Espírito Santo de Deus, que muitos podem pensar nisso, né? A sua intenção, na verdade, era maligna. Foi sim em tom de escárnio, pois, abre aspas, sob a lei romana, nenhum rei pode ser executado em uma cruz. Fecha aspas. Vou repetir novamente. Abre aspas. Sob a lei romana, nenhum rei pode ser executado em uma cruz. Fecha aspas. Conforme nos revela o livro Jesus, os segredos do homem mais extraordinário da história, na página 81. Mas a graça e o poder de Deus é tremendo. Aleluia. Transformando em escárnio público e transformando um escárnio público humano numa revelação divina, assim como transformou a violenta morte de Jesus na nossa salvação. Aleluia.